Então, perfeito. Primeira coisa que eu vou fazer é usar uma emulsão de limpeza para limpar a pele do meu cliente. Se o meu cliente estivesse com maquiagem, eu estaria assim, usando primeiro um demaquilante, para depois usar a emulsão de limpeza. Como ele não está maquiado, e a gente percebe que a dermatite dele está bem ativa, né? Tá bem atacada. Retirar com água, e aí, na sequência, eu vou tonificar. Agora, eu vou tonificar. Esperar secar. Pra daí, então, com a pele já limpa e tonificada, eu vir com o procedimento usando LED azul. Beleza, cliente com óculos de proteção, eu também já com meu óculos, deixa eu só mostrar meu óculos, tá? Já escolhi aqui a luz que eu vou usar e o tempo de aplicação de 10 a 15 minutos. Aqui o aparelho, vou colocar na luz azul a uma distância segura do meu cliente. E aí eu vou o quê? Fazendo por quadrantes. Faço numa região, vou fazendo em outra. De maneira que essa luz tenha uma incidência perpendicular com a área que está sendo trabalhada. Alguns estudos falam para ficar de 10 centímetros até 30 centímetros de distância da pele. O importante é a gente ter essa incidência, tá? De luz perpendicular. Beleza, agora eu vou aplicar uma máscara. Dependendo da máscara que eu aplicar, eu posso voltar novamente com a luz azul ou de repente com alguma luz de outra cor. Tá? Só pegar aqui pra aplicar a máscara certinho aí no meu cliente. Uma camada superficial, uma máscara com ação mais secativa. Vou deixar o tempo que precisa e aí depois eu retiro. Após a retirada, eu vou passar o protetor solar, um sérum hidratante, no caso dele, o protetor solar na sequência. Se eu for aplicar a máscara de LED, né, aplicar, no caso, a luz de LED, eu tenho que novamente colocar proteção no olho do meu cliente, proteção no meu olho, e aí vir com a luz. Sempre estejam atentos quanto à composição da máscara, para saber se essa máscara que vocês estão usando pode ser associada ao LED, tá? Existem algumas máscaras que não são
compatíveis, alguns ácidos que não podem ser utilizados com LED. Beleza? Já deu tempo. Vou retirar a máscara. No caso dele, eu vou passar um sérum à base de silício orgânico, né? Eu gosto muito. E aí, protetor solar. Quantas vezes eu posso fazer esse protocolo no meu cliente? Eu posso, por exemplo, fazer 2 vezes na semana, num período aí de 3 a 4 semanas, e depois começar a realizar 1 vez por semana, até a gente conseguir a normalização dessa pele em relação à oleosidade, né? Lembrando que a gente tem que cuidar da pele, né? A gente tem que tratar a pele. Não achar que, nunca mais eu vou ter problema de oleosidade. Não. Se você não cuidar, você pode sim ter vários outros tipos de problema, ou com oleosidade, ou então com manchas e assim por diante. Então, sempre deixar claro para o nosso cliente a importância desse cuidado. Vou indicar para ele fazer o uso do home care, exatamente para dar continuidade aí no tratamento. Vou lá pegar o sérum e a gente já volta. O sérum eu posso aplicar movimentos ascendentes. Relaxa. Tempo de absorver um pouquinho e então vir com o protetor solar. Beleza? Tranquilo aí, Mori? Uhum. Ótimo. Aí depois a gente vai continuar fazendo as evoluções do seu quadro. Aê, espero aí que estejam todos bem. Bora continuar então falando aí um pouquinho sobre a acne. Não é verdade? Quando vocês já devem ter visto a primeira parte aí do vídeo, em que eu fiz um tratamento, né? Em que eu coloquei, fiz todo um passo a passo. E agora a gente vai comentar um pouquinho sobre o que... Aqui é uma máscara, tá? Agora tem máscara em tudo quanto é lugar, né? Sobre esses princípios ativos que a gente utilizou. Quando a gente começa a falar, então, em relação à pele... Pera lá, deixa eu já mudar aqui o slide. A gente vai lembrar das camadas da pele. Então, a gente vai ter a camada mais externa, que é a epiderme, que é essa região aqui, e temos a derme, que é a camada mais profunda. A outra camada aqui embaixo é o tecido subcutâneo, que é um tecido adiposo. E quando a gente pensa em camadas da pele, em cuidados com a pele, a gente tem que sempre imaginar essas camadas, a gente sempre tem que lembrar dessas estruturas, a epiderme mais superficial, a derme mais profunda. É na derme que a gente vai encontrar a glândula sudorípara, que a gente vai encontrar a glândula sebácea. É na epiderme que a gente acaba fazendo toda aquela renovação celular quando a gente faz a esfoliação. Então, é extremamente importante. Falou em pele, tem que vir automaticamente aí na sua cabeça essa imagem, né? Eu falo que a gente acaba falando bastante sobre isso. Quando a gente começa a estudar essas estruturas da pele, a gente começa a perceber que são estruturas complexas que estão... Aqui a gente vê grandão, mas na pele a gente vê que é uma camada, o quê? Bem fininha. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado também com aquilo que a gente faz. E nós temos vários tipos de células, né? Aqui na nossa pele. Uma delas são os melanócitos, que são as células que vão produzir a melanina. Então, o melanócito é uma célula nervosa que vai receber estímulo e começa a produzir, no caso, a melanina, quando ela sente a agressão do sol, né, dos raios UVA. Quando tem essa agressão, ela começa a produzir a melanina.
O problema é que, então, vamos lá, quanto maior for a atividade do melanócito, mais escura vai ser a pele. O problema qual é? O problema é que em algumas pessoas esse melanócito ele começa a ficar super ativado e aí qualquer coisa o melanócito vai entender que é uma agressão e aí começa a produzir melanina. Então, calor, é uma agressão, produz melanina. A depilação, então na hora de puxar, é agressão, vamos produzir melanina. A extração, então a gente vai tirar um cravo, tirar um comedão, a pele pode entender que é agressivo e aí começa a produzir mais melanina. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com os procedimentos que a gente faz por causa disso. E aí, o que vai acontecer? Olha só que doideira. Os melanócitos, eles ficam aqui embaixo, tá? E aí, na camada basal. E aí, eles começam a produzir essa melanina, e a melanina começa a ser eliminada e começa a ir em direção ao extrato córneo, indo em direção à mais parte superficial da pele. E aí, na hora que ela está subindo, ela começa a se ligar aos queratinócitos, tá legal? E aí começa a ter essa alteração aí na tonalidade da pele, conforme vai indo mais em direção ao exterior. Então, aqui a gente vai ter o comedão aberto, que é o cravo preto, que oxidou, e o comedão fechado, que é aquele cravo branco. Quando a gente começa a identificar essas diferenças, a gente vai ver quando a gente fizer a avaliação. Por isso que é sempre importante realizarmos a avaliação antes de qualquer tipo de procedimento. A avaliação vai ser feita uma vez só e nunca mais eu faço? Não. A avaliação, ela vai ser semanal, escrita, a primeira avaliação completa, e aí depois disso você vai preenchendo e vai complementando algumas informações. Então, vou dar um exemplo para vocês. Então, hoje você fez a anamnese, daqui, na semana que vem, volta, teve alguma alteração? Não, nossa, minha pele está super boa. Anota lá. Olha, está reagindo super bem ao tratamento. Aí, na outra semana, ele fala assim, olha, hoje eu fiquei meio mal, e aí eu fui no médico e o médico me deu antibiótico. Epa, então começou a tomar antibiótico. E aí você anota onde? Na ficha de anamnese, naquele campo que tem aquele dia, o que foi que aconteceu, e aí coloca uma observação que ele começou a tomar um remédio diferente. Então, é importante a gente ter esse tipo de informação do nosso cliente, e aí a avaliação, ela acaba sendo muito dinâmica. Quando a gente começa a entender a importância da avaliação, ela se torna muito automática para a gente vai chegar com o nosso cliente, já vamos perguntar, e aí, como é que foi da semana passada para essa? Como é que você está se sentindo? E tudo mais. E aí a acne, que é o foco da nossa conversa de hoje, certo? Em que nós começamos a identificar algumas alterações. E a acne, ela vai estar diretamente relacionada a uma maior oleosidade dessa pele. Então, aquela glândula sebácea, ela está produzindo mais sebo. E aí a gente vai depois ver alguns motivos disso acontecer, mas a gente sabe que é assim que acontece. Envolve risco de morte? Então, não envolve risco de morte, dependendo do grau, claro que quando for um grau muito alto, aí tudo bem, aí às vezes a pessoa tem que ser até internada, eu vi só um caso desse, né, que a pessoa teve que ser internada, tomar vários remédios e tudo mais. Mas ela tem uma questão da autoestima da pessoa muito, muito forte, tá? Então, quando chega um cliente para a gente, a queixa dele é acne, a gente quer o quê? Como profissional de estética, qual é o foco do nosso tratamento? Então, extração de comedões, então retirar os comedões que já estão ali formados, inibir processo inflamatório, diminuir a proliferação de bactérias e diminuir a acne, diminuir a quantidade de lesões, e aí melhorar essa qualidade da pele. Então, o principal objetivo do tratamento feito por um profissional de estética é a extração dos comedões, inibição do processo inflamatório
diminuição da proliferação de bactérias e, consequentemente, diminuição da acne. E existem vários fatores que acabam afetando esse excesso, né? Então, nós vamos ter na fisiopatologia da acne 2 momentos: a comedogênese e a acnigênese. Então, a comedogênese vai ter a formação do comedão devido à retenção de sebo na glândula sebácea. Inicialmente, a acne é comedônica sem processo inflamatório. E a acnigênese apresenta a inflamação do epitélio folicular, formando pústulas e pápulas, cistos e nódulos. Então, aí já é um quadro um pouco mais grave. Então, o que vai acontecer? Você começa a apresentar a retenção do sebo dentro da glândula. Então, aquela glândula está com muito sebo. Nisso, a bactéria começa a ficar feliz. Agora, por que aquela região ficou com muito sebo? Ou porque não está higienizando direito o rosto, ou porque passou uma maquiagem e dormiu de maquiagem, ou então porque não limpou, não tem feito as esfoliações do jeito que devem ser feitas, ou porque, de repente, tomou algum remédio e começou a produzir muito sebo, ou por alteração hormonal começou a produzir muito sebo, e aí as células mortas entupiram aquele folículo, né? Entupiram aquele poro, então começa a ter esse tipo de alteração. Isso faz com que os micro-organismos fiquem muito felizes, porque a região está quentinha, está fechada, e aí começa a multiplicação desses micro-organismos, a multiplicação de bactérias. Essas bactérias começam a fazer lipase, e aí transformam os triglicerídeos em ácidos graxos livres. Esses ácidos graxos começam a produzir a irritação na pele. Então, começa a ficar com inflamação, começa a coçar aquela região, começa a ter uma alteração naquela pele. E isso vai permitir que aquela glândula seja, então, destruída. Quando a gente começa a pensar, a gente vai lembrar de uma pele seborreica. Dá uma pausa aqui. Voltando, é fogo nessas ligações do nada. Aí liga, você atende e desligam. Beleza. Uma outra característica é a presença aí, por exemplo, de acne em pessoas que tenham uma pele mais seborreica, né? Uma pele aí com mais oleosidade. Então, nessas peles você tem o hiperfuncionamento das glândulas sebáceas e aí excesso de umidade e orifícios cutâneos dilatados e apresenta um aspecto mais untuoso, comedões e cistos sebáceos. É uma pele que você percebe que ela tem um aspecto mais oleoso. O aumento do sebo na pele facilita o aparecimento de alterações, como, por exemplo, a acne, a dermatite seborreica, a caspa, a presença de cistos. É muito comum quando vai no médico, o médico avaliar o rosto e perguntar, e o cabelo, como é que tá o couro cabeludo, né? E o tórax, e as costas, porque são regiões que acabam tendo uma maior tendência a desenvolver a acne, a desenvolver esse tipo de alteração. Por isso, sabendo disso, que você vai ter um hiperfuncionamento das glândulas sebáceas, quando a gente pensar no tratamento que a gente quer fazer com o nosso cliente, a gente vai pensar em quê? Em ativos seborreguladores. Porque os ativos seborreguladores vão ter essa função, regular a secreção sebácea. Então, quando vocês forem estudar o protocolo, quando vocês forem estudar os princípios ativos, e lá está falando, olha, princípio ativo tal, ele é seborregulador. Então, o que ele faz? Regula a secreção sebácea. Depois, melhora a estrutura e conforto da pele oleosa. Tem uma ação anti-irritante, esse é o ativo seborregulador ideal, e proporciona ação adstringente. Existem alguns seborreguladores que não têm ação anti-irritante, tá? Mas hoje em dia no mercado a gente já consegue encontrar vários ativos seborreguladores com ação anti-irritante. E se de repente aquele ativo não tem essa ação anti-irritante, provavelmente junto nesse produto vai vir um outro princípio ativo com ação anti-irritante, que é uma ação que vai diminuir a coceira, diminuir o pinicado que a pessoa sente no rosto. O que também é importante a gente explicar para o nosso cliente, né? Que a gente vai fazer o tratamento, mas que é extremamente importante ele cuidar em casa, tá? Então,
tratamentos faciais, nós precisamos muito que os nossos clientes estejam realmente a fim de melhorar a pele deles e aí usar o home care adequadamente. Então, controlar o fluxo de oleosidade, higiene adequada. Mas eu tô cansada, não vou aguentar tirar maquiagem. Vai tirar sim. Controlar a quantidade sebácea, eliminar o aspecto oleoso, evitar lavar a face com água quente, evitar ficar passando muito a mão no rosto, evitar ficar lavando o rosto o tempo inteiro, higienizar a pele com produtos específicos, e aí evitar usar incorretamente produtos que podem levar à piora da acne. Então, mas eu quero usar aquela base que ela é super forte e que vai ficar super, né, vai fechar tudo, mas então calma, né? Vamos ver o que a gente vai passar antes. Não vamos usar essa base com tanta frequência, porque pode piorar, sim, o seu quadro de acne. E aí o home care, né, que é essencial no tratamento. Então, orientar quanto à higiene e à nutrição da pele. E aí ensina a limpar, tonificar, hidratar e proteger. Sim, nós precisamos ensinar o nosso cliente a limpar a pele, a tonificar, a hidratar e proteger. Tem cliente que lava o rosto parecendo que está areando uma panela. Não, não é assim. É devagar, movimento circular. Quem vai tirar a sujidade é o sabonete e não a sua mão, nem a sua unha, né? Então tem que ensinar. Lavou com produto para o rosto, enxagou, tonifica. Como é que tonifica? Vamos ensinar o nosso cliente a tonificar e depois hidratar e proteger. E sempre que possível, dar prioridade, né? Dar essa prioridade, escolher, né, os produtos que sejam oil free, porque aí não tem na sua composição os derivados lá oleosos que vão piorar o quadro de acne. Por isso que é muito utilizado produtos em forma de gel. Então, vamos conversar sobre alguns princípios ativos importantes, que foi o que eu acabei utilizando nesse protocolo que eu fiz. Então, vamos lá. Ácido salicílico é um dos meus queridinhos quando a gente pensa em questão de acne. Ele é um alfa-hidroxiácido e atua como potente esfoliante químico, muito bacana. E ele promove um afinamento do extrato córneo por sua ação queratolítica. Então, o ácido salicílico ele é muito utilizado aí em tratamento de acne. O PCA de zinco, né? Zinco PCA, então é um zinco que está ligado a esse PCA, que é um componente do fator natural de hidratação. Então, sempre que vocês olharem em algum produto que vocês forem comprar e tiver escrito PCA de alguma coisa, então zinco PCA, ferro PCA, manganês PCA, é porque esse PCA ele é um componente, um fator natural de hidratação, então ele acaba sendo mais fácil a absorção. É um mineral, o zinco, com propriedades antisseborreicas e antimicrobianas, porque ela vai atuar na inibição da enzima 5-alfa-redutase e tem uma ação anti-inflamatória extremamente importante. Isso é muito, muito bacana quando a gente pensa aí no zinco. O zinco para a pele é tudo de bom. O extrato de própolis. Então, o extrato de própolis ele tem uma ação cicatrizante, é anti-inflamatório e também adstringente. Só que o que acontece? O própolis em si ele é muito, muito forte. Então, ele tem que geralmente vir associado a algum ativo que seja anti-irritante. E aí, nesse protocolo que eu utilizei, tinha extrato de própolis, sim, porque ele também consegue controlar toda essa oleosidade excessiva, e tinha o extrato de portulaca, que tem ação anti-inflamatória e ação anti-irritante, calmante e analgésica. Então, quando a gente junta o própolis com a portulaca, a gente vai ter todos esses benefícios. Então, um super cicatrizante, anti-inflamatório associado com um princípio ativo que também tem ação anti-irritante e calmante. O ácido glicólico, então, é um alfa-hidroxiácido que promove o afinamento da pele, diminui a espessura da camada córnea, conferindo aí uma renovação celular. Então, o ácido glicólico a gente vai encontrar em vários outros protocolos que tem essa coisa de estimular uma renovação
celular. O ácido lactobiônico é composto de uma molécula de galactose unida com uma gluconolactona. Saiu. E é da família dos polidroxiácidos e tem uma ação muito interessante por ser cicatrizante e suavizante. Então, a gluconolactona, ela tem essa ação cicatrizante e suavizante. E aí consegue promover essa renovação celular e uma maior capacidade de retenção hídrica. Então, sempre que a gente tiver uma maior capacidade de retenção hídrica, significa que a pele vai perder menos água. E dessa maneira, ela consegue se manter hidratada, que é um outro problema que algumas pessoas que têm pele oleosa apresentam. Elas acham que pela pele ser oleosa, elas não precisam hidratar, mas sim, a pele oleosa precisa sim ser hidratada. O retinol, ele vai atuar na renovação celular, melhora o aspecto geral da pele, principalmente essa questão das cicatrizes acneicas. Essas partículas de prata micronizadas que eu coloquei aqui, nesse protocolo ele tem, ela forma como se fosse um papel filme, ela vai formar um filme sobre a superfície da pele, com uma ação antimicrobiana e também anti-inflamatória. E aí isso vai fazer com que bactérias que queiram grudar na pele não consigam. Então, ela vai ter uma ação protetora também, além de suavizar as irritações e proteger a flora da nossa pele, né? A flora cutânea. E aí eu coloquei os ativos, né? Extratos de arnica, camomila, mamelis e própolis, que tem uma ação anti-inflamatória, calmante e regeneradora da pele. E a zeloglicina. A zeloglicina é uma das minhas queridinhas, tá? Porque ela tem uma ação seborreguladora super importante, vai diminuir a produção sebácea, porque ela vai inibir a ação da enzima 5-alfa-redutase. Além disso, ela tem uma ação queratolítica e bactericida. Então, muitas vezes, ela consegue ser comparada até com alguns medicamentos que são um pouco mais fortes, e a gente não vai usar medicamento, né? A gente só vai usar esses princípios ativos que são liberados para o profissional de estética estar utilizando. Mas essa azeloglicina é uma das minhas queridinhas aí no tratamento para acne. Então, esses foram os princípios ativos que a gente utilizou. E também utilizamos a fototerapia, no caso de baixa intensidade, que o foco é aumento da microcirculação local, melhora do ATP nas células, então, da questão da energia celular, vai melhorar a energia das células, promove a cicatrização tecidual, a modulação inflamatória e analgesia local. E quando a gente pensa na fototerapia, a gente vai pensar em alguns efeitos. Então, efeitos bioquímicos, aumento do ATP, liberação de acetilcolina, serotonina e histamina, altera as prostaglandinas e aumenta a atividade dos fibroblastos. Por isso que muito efeito da fototerapia vai estar relacionado com diminuição de flacidez, porque vai aumentar a atividade dos fibroblastos. Tem efeito bioelétrico, então altera o potencial de membrana, altera a bomba de sódio e potássio, né, aumenta o consumo de energia, normaliza a função da membrana celular, estímulo na circulação sanguínea e na drenagem linfática, favorece a regeneração tecidual, ação anti-inflamatória analgésica e melhora também a circulação periférica. O LED que eu usei nessa terapia foi o LED azul, que a onda é de mais ou menos 470 nanômetros, e tem ação bactericida no combate de micro-organismos que são causadores da acne, porque vai promover a formação de oxigênio, que vai oxidar esses componentes citoplasmáticos desses micro-organismos. Vai promover a hidratação tecidual, né? Então, os radicais livres de oxigênio hidrolisam a água intracelular, formando íons livres que vão aderir à membrana citoplasmática. E estes irão reagir com oxigênio, levando ao aparecimento da água. E o clareamento, porque altera as ligações químicas da melanina, transformando-as em ligações simples, não absorvedoras de luz, produzindo, então, o clareamento. E aí, quando a gente começa a pensar, a gente começa a ver esses benefícios. Deixa eu interromper aqui. Desculpa aí que eu vi que tinha uns errinhos naquele outro slide, mas beleza. Quando a gente começa a trabalhar com essa combinação de terapias, então, pensa em
princípios ativos que a gente pode estar utilizando, pensa em recursos tecnológicos, em recursos manuais, a gente tem a melhora da pele do nosso cliente. Eu estou fazendo no meu marido, já fiz umas 6 sessões e simplesmente a dermatite seborreica dele está super controlada, mesmo ele estando com estresse, melhorou muito a qualidade de pele dele. Ele falou que a coceira que ele sente por causa de foliculite de barba também super melhorou, e aí a gente vai continuar fazendo esse tratamento. Beleza? Lembrando sempre que a gente quer melhorar a qualidade de vida do nosso cliente. Então, o foco é o nosso cliente. E aí, o que a gente puder fazer para melhorar a qualidade de vida deles, devemos fazer. Beleza? Espero que tenham curtido, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só escrever e aí a gente vai se falando. Tá bom? Beijos e até a próxima!